Tem horas na vida em que a gente sente que está andando no automático. Você acorda, faz o que precisa fazer, conversa com as mesmas pessoas, enfrenta os mesmos desafios e quando chega no fim do dia, percebe que passou por tudo, mas não viveu nada. E talvez, no meio desse vai e vem, você tenha criado uma casca dura só para conseguir continuar. Não porque você é frio, mas porque a vida te treinou assim. Hoje eu quero conversar com você como quem senta ao lado naquelas horas silenciosas, quando o mundo finalmente diminui o barulho. Não como professor, não como pregador, não como alguém que acha que tem todas as respostas, só como alguém que te entende e, de certa forma, como alguém que também está tentando encontrar sentido enquanto caminha. Porque no fundo, você sabe, todo mundo sabe, existe algo dentro de você pedindo mais. Não mais no sentido de acúmulo, mas mais no sentido de verdade, mais no sentido de respirar fundo e finalmente dizer: é isso que eu quero, é isso que faz sentido para mim. E antes que você ache que isso é conversa bonita demais, deixa eu te tranquilizar. Nada aqui é sobre fantasia ou motivação vazia. É sobre vida real, sentimentos reais, essas pequenas guerras que a gente trava quando ninguém vê. Você já percebeu como algumas pessoas parecem estar sempre fortes, sempre sorrindo, sempre firmes? Às vezes a gente olha para elas e pensa: poxa, queria ter essa força. Mas o que ninguém vê é o preço dessa força. E para ser honesto com você, muitas dessas pessoas só estão fortes porque nunca tiveram permissão para desmoronar. Talvez você seja uma delas. E tá tudo bem. É estranho como, com o tempo, a gente começa a acreditar que ser forte é nunca falhar, nunca sentir medo, nunca demonstrar cansaço. Mas a verdade é que ser forte é justamente saber quando algo dentro de você está pedindo ajuda. Força de verdade é não se esconder de si mesmo. Eu sei que você já passou por momentos em que parecia que o chão ia sumir, momentos em que você até tentava explicar o que estava sentindo, mas as palavras não davam conta. A mente estava cheia, mas o coração vazio. Ou o coração cheio demais e a mente não conseguia acompanhar. E nessas horas o silêncio pesa. É por isso que eu queria que essa nossa conversa fosse um respiro, algo só seu. Um daqueles momentos que você sente que precisava e nem sabia. Quando eu penso em tudo que a gente vive, uma coisa sempre me chama a atenção. Como as pessoas carregam sonhos calados, sonhos que ninguém sabe, desejos que nunca foram ditos, medos que nunca foram confessados. Talvez você tenha um desses guardado agora. Algo que dói e ao mesmo tempo te chama. Algo que não te deixa desistir, mesmo quando tudo parece puxando na direção contrária. E olha, eu não sei exatamente o que você vem enfrentando agora. Talvez seja ansiedade, talvez seja cansaço, talvez seja aquela sensação estranha de estar cercado de gente e ainda assim se sentir sozinho. Ou talvez seja um daqueles dias em que parece que o mundo inteiro resolveu pesar em cima de você. Mas eu sei de uma coisa: ninguém passa por isso sem um propósito. Nada é aleatório, nem mesmo essas dores que parecem não fazer sentido hoje. Às vezes o que a gente chama de fraqueza é só um pedido interno para olhar a vida por outro ângulo, uma espécie de convite para reencontrar o que realmente importa. Você já reparou como pequenas mudanças podem transformar completamente um dia? A forma que você respira, o jeito que você fala consigo mesmo, a decisão de parar por um minuto antes de reagir. São detalhes minúsculos, mas capazes de alterar tudo ao redor. A verdade é que você é mais capaz do que imagina. Não como um discurso motivacional barato, mas como um entendimento real. Você já superou coisas que achou que não iria suportar. Você já venceu batalhas que ninguém viu. E mesmo sem aplausos, você continuou. Isso diz muito sobre você. E sabe aquela ideia de que você não tem ninguém que entende o que você sente? Talvez ela tenha te acompanhado por tempo demais, mas aqui, agora, você pode simplesmente ser você, sem máscara, sem pose, sem obrigação de parecer bem, só você. Eu queria que, enquanto escuta isso, você permitisse que seu corpo respirasse um pouco melhor. Não precisa forçar nada, apenas perceba que você está aqui, e que isso já é muito. Tem gente que acha que encontrar o próprio propósito é sobre descobrir uma missão grandiosa. Mas, para ser sincero, propósito não é sobre grandiosidade, é sobre verdade, é sobre reconhecer aquilo que acende seu espírito, mesmo que ninguém perceba. É sobre aquela sensação de paz, quando você faz algo que combina com quem você é. E você, por mais que às vezes duvide, tem algo dentro de si que o mundo precisa, algo que só você carrega. Uma mistura rara de experiências, fragilidades, talentos, feridas e força. Essa combinação não existe em mais ninguém. Você não está tentando ser outra pessoa. Você está, aos poucos, voltando a ser quem sempre foi. E, enquanto você continua ouvindo, eu quero que você entenda uma coisa importante.
Tudo o que você viveu até hoje não foi desperdício. Foram páginas que prepararam você para o capítulo que vem. Nada foi aleatório demais ou tardio demais. Você está onde precisa estar para crescer da maneira certa. E você não está caminhando sozinho. Mesmo quando o silêncio parece enorme, existe algo guiando seus passos. Algo maior que você, maior que o medo, maior que as incertezas. Talvez seja fé, talvez seja intuição, talvez seja Deus falando com você nos detalhes, nesses momentos de pausa que a gente costuma ignorar. E é por isso que Deus está trazendo isso para a sua consciência hoje. Não porque Ele quer te punir, mas porque Ele quer te libertar. E olha, essa libertação não acontece quando você finge ser forte. Ela começa quando você admite que está cansado. Não existe mudança verdadeira sem sinceridade, sem abrir os olhos para si mesmo, sem olhar para dentro com coragem. E Deus ama trabalhar com gente sincera, não gente perfeita, gente sincera. Aliás, deixa eu te contar uma verdade que pode mudar sua vida espiritual. Deus não cura quem finge que está bem. Deus cura quem admite que precisa dele. E quando essa entrega acontece, algo muda. Não é emocionalismo, é transformação real. Você sente uma força que não é sua, uma paz que não veio da sua mente, uma clareza que não é lógica, uma coragem que você não tinha ontem. E é nesse lugar que Deus quer te colocar hoje, no lugar onde Ele faz por você o que você nunca conseguiu fazer sozinho. Lembra que eu te disse lá atrás que o nome do canal é Alma e Propósito? Então, isso não é só um nome, é literalmente o que Deus está alinhando em você agora, a sua alma e o seu propósito. E se você está aqui, não é coincidência, é direção.